Meus amados irmãos e amigos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de mais uma vez estar fazendo essa transmissão é o seu irmão, pastor Carlos de Oliveira. Paz do Senhor, muito obrigado aos irmãos que sempre estão junto conosco para meditarmos na palavra de Deus. Deus abençoe. E sou feliz porque estamos falando dessa palavra maravilhosa que é a mensagem de Deus para o nosso elevo espiritual. Quero orar junto com você para Deus continuar nos abençoando. Pedir que Deus nos dê uma palavra ao nosso coração. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço, Pai, por estar na Tua presença, diante da Tua face, através dessa transmissão. Eu sei que tem muitas pessoas, Pai, ansiosos para ouvir Tua palavra. Eu peço que o Espírito do Senhor fale conosco, pois a Tua palavra diz: quem tens ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sei que cada um dos teus filhos, das tuas filhas, é uma igreja do Senhor, e o Espírito Santo quer falar conosco. Dá-nos a inspiração do céu para transmitir essa mensagem divina, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, essa programação tem o título: Os céus proclamam a glória de Deus, que é transmitido, é feita nessa transmissão para glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero tomar todo o tempo possível para nós falarmos da palavra de Deus. Nós vamos ler hoje no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 13. Lucas, capítulo 13 e o versículo 10. Quando vocês viram abaixar a cabeça assim, é porque eu estou voltando meus olhos para a Bíblia, que está aqui aberta, bem próximo aqui. Então diz assim, São Lucas capítulo 13, versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhes: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo-lhe isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém. Graças a Deus.
Irmãos, nós vemos aqui, através dessa leitura, mais um dos grandes milagres que Jesus fez. Nós sabemos que Jesus trabalhou muito no seu tempo, quando ele começou seu ministério de divulgar o Evangelho. Porque nós sabemos que até a época em que ele foi para ser batizado por João, pouca coisa a Bíblia nos mostra. Nos fala quando ele tinha 12 anos e depois volta a falar, já falando de João e a respeito de Jesus Cristo, quando ele vai para ser batizado também, como os demais que foram lá no Jordão para ser batizado por João Batista. Quando Jesus começou o ministério dele, 30 anos, e depois ele trabalhou até os 33 anos e meio aproximadamente, 3 anos e meio. Então ele trabalhou muito, dia e noite, andando, curando os doentes, expulsando os demônios. E uma coisa que ele fez foi preparar apóstolos, preparar discípulos para continuar esta obra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz ali, quando o escritor, esse mesmo Lucas, diz assim: fiz o primeiro tratado a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Porque, irmão, Jesus começou. Ele abriu a porta, começou essa obra, abriu a porta e entregou esse trabalho para ser continuado pelos seus apóstolos e discípulos, que iriam receber o poder do Espírito Santo, a virtude do céu, como Jesus disse: descerá sobre vós o Espírito Santo, e recebereis poder do céu ao descer sobre vós o Espírito Santo, para vocês serem minha testemunha, aqui em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos, irmãos, que na trajetória de Jesus Cristo, ele mais falou como ensino. Ele falou com sacerdotes, com aqueles religiosos, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, que se opunham a ele. Mas a doutrina e o ensinamento para a igreja, ele mandou que os apóstolos ensinassem a igreja. Então o ensinamento apostólico, porque a Bíblia diz que nós, fala doutrina apostólica. Por quê? Porque a doutrina, e a palavra doutrina, nós sabemos, é ensinamento. E a palavra de ensinamento para a igreja foi transmitida. É claro que foi o próprio Jesus, o Espírito Santo, ungindo e transmitindo esses ensinamentos para a igreja e criando a igreja através dos apóstolos. Então, quando nós queremos conhecer a vontade de Jesus Cristo para nós, o ensinamento está ali nas cartas apostólicas. Cartas que escreveu o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João. Está ali os ensinamentos preparatórios para que a igreja de Jesus, a noiva, sendo preparada pelo Espírito Santo através do ensinamento para o arrebatamento. Então, é muito importante
a gente ler essas cartas, porque ali está a doutrina, o ensinamento. E, infelizmente, muitas pessoas não leem e ensinam muito essas cartas, quando na verdade o ensino para a igreja está nas cartas apostólicas. Os milagres que Jesus fez foi exatamente autenticando para que o povo acreditasse que ele era o Messias, que ele é o Messias. Era uma confirmação de Deus. E quando ele fazia isso, ele ainda disse para os seus apóstolos, olha, e para os seus discípulos, vocês vão fazer obras maiores do que essa, porque eu não vou ficar muito tempo aqui. Vocês vão ficar, mas eu vou para o meu Pai. Então vocês vão fazer obras maiores do que essa. É claro que toda obra que é feita é pelo poder do nome de Jesus Cristo, é pelo próprio Senhor Jesus. Porém, os instrumentos, os vasos, não é? Como Paulo fala a respeito dos vasos, é aqueles que divulgam o Evangelho e a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Então nós deparamos aqui quando Jesus foi na sinagoga. Por quê? Porque Jesus foi na sinagoga porque era a igreja deles. Os judeus tinham a sua igreja onde se reuniam para ler as escrituras, né? Para ler a lei. E Jesus ia, porque ele, como um judeu, ele ia lá para ouvir. E sempre que ele ia, como era dada uma oportunidade para alguém que pudesse, se tivesse uma palavra, então era um momento que ele transmitia sua palavra. E a Bíblia diz que ele ensinava. Nós lemos aqui bem no versículo 10 do capítulo 3 de Lucas, diz assim, ó, e ensinava no sábado numa sinagoga. Jesus Cristo estava ensinando numa sinagoga. E o que aconteceu? Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Uma senhora que estava doente. E a Bíblia diz que essa mulher estava doente há 18 anos, andando encurvada, torta, e não podia de modo algum endireitar-se. Agora, essa mulher não nasceu assim. Ela nasceu com saúde. Ela, como criança, na sua mocidade, ela era sadia. Como veio a doença, eu não sei. Mas um dia, ela começou a sentir, né, dor nas suas costas. Começou a sentir-se mal. E de repente, ela ficou encurvada. E nunca mais pôde endireitar-se. Andava curvada, quase com a cabeça no chão. E agora passou muitos anos, 18 anos. A Bíblia nos diz aqui, não mostra se ela era uma senhora solteira, uma mulher solteira, se era casada, porém, todos da sua época conheceram ela sadia. Conheceram ela alegre, feliz, andando normalmente para lá e para cá, até que um dia ela ficou com essa deficiência. E agora ela já estava 18 anos. Talvez ela já tinha até acostumado. Por quê? Não é acostumado que ela gostava. Mas ela teve que aceitar. Porque não tinha como se libertar. Quem podia libertá-la? E a Bíblia nos diz que essa mulher naquele dia estava na sinagoga
quando Jesus estava ensinando. Dia maravilhoso para ela, não é? Coisa gloriosa. Jesus Cristo tinha marcado um encontro com ela. Ela nem sabia, mas Jesus sabia. E quando Jesus viu aquela mulher, chamou perto dele. Mas talvez chamou ela, eu não sei se chamou pelo nome, ou deu um sinal com a mão, né? Apontou para ela, vem aqui. E aquela mulher toda torta, atravessando no meio da sinagoga, foi até perto de Jesus Cristo. Que coisa gloriosa. E Jesus perguntou para ela, ou melhor, Jesus disse para ela: olha, hoje você está livre dessa doença. Você está livre dessa enfermidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. É motivo de dar glória a Deus. Instantaneamente, aquela senhora sentiu-se curada. E ela, que andava toda encurvada, pôs-se em pé. Aleluia. Olhou para um lado, olhou para o outro, olhou na sinagoga. E agora ela não estava mais olhando só para o chão. E eu acho que aquela mulher deve ter dado uns gritos de alegria. E acontece o seguinte, que Jesus pôs as mãos sobre ela e abençoou. Foi assim que Jesus fez. Jesus, olha, hoje você fica livre da tua enfermidade, pôs a mão sobre a cabeça dela, sobre ela, e abençoou. Mas na verdade Jesus expulsou o demônio daquela mulher. Agora, aquele demônio, aquele espírito de doença, ele não caiu pelo chão, ele não saiu rolando. Por quê? Porque, irmãos, Satanás, ele tem várias maneiras de querer atacar as pessoas. E o que ele mais quer é que ninguém descubra que é ele. Quando alguém não crê que ele existe, aí ele fica tranquilo. Quando uma pessoa não acredita no poder da oração, e muitas vezes não acreditam também que há doença que não é uma doença física, manifesta-se no físico da pessoa, mas não é doença física, é demônio. Então o que acontece? Ele fica tranquilo ali, porque vai para o médico, toma remédio e não sai. Vou contar um episódio rapidamente. Uma vez nós estávamos num culto e orando, né? As pessoas pedindo oração. E quando estávamos orando, uma senhora estava perturbada com um espírito maligno, com um demônio, caiu pelo chão gritando. Eu não perguntei nada, eu não me interessa de demônio, mas ficou gritando: eu vou matar ela na mesa da operação, vou matar ela na mesa da operação, gritando dessa forma. Aí nós oramos, expulsamos os demônios em nome de Jesus Cristo, a mulher ficou liberta. E então eu falei para ela: escuta, a senhora tem alguma cirurgia marcada? Eu disse: tenho. Vou fazer uma cirurgia porque eu tenho uma úlcera muito grande no estômago. Eu falei: então, antes da senhora fazer a cirurgia, peça para o médico de fazer outro exame, tirar uma radiografia, peça isso para o médico. E ela pediu. Qual foi a surpresa? Não tinha mais doença. Porque na verdade, não era uma doença física. Manifestava-se no físico, mas era um demônio. E essa mulher aqui estava dessa forma. E Jesus Cristo, quando curou, que expulsou aquele demônio, o príncipe da sinagoga, o dirigente da sinagoga, ficou bravo com Jesus Cristo, indignado. Falou para Jesus, não é?
Por que ele estava ali curando no sábado, indignado? Vê ele ficar contente, feliz de ver a mulher curada, ficou bravo com Jesus. E o que ele falou? Além dele ficar indignado com Jesus, ele ainda falou para a multidão que estava na sinagoga: olha, vocês têm 6 dias, não é? Além do sábado, vocês têm 6 dias que é mister, que vocês podem trabalhar. Nestes dias, né? Vinde para serdes curados e não no dia de sábado. Irmãos, a hipocrisia é tão grande, né? Eles não iam curar ninguém. Eles nunca curaram ninguém, por quê? Porque nem eles não acreditavam. Eles podiam ir lá na segunda, terça, quarta, quinta. Se Jesus não estivesse na sinagoga, eles iam voltar doentes, mesma coisa. Agora, eles ficaram bravos com Jesus Cristo. Mas Jesus então falou para ele: escuta, você é um hipócrita. Eu fico impressionado com a autoridade de Jesus Cristo e a dureza de Jesus contra os mentirosos, enganadores, falsários. Você certamente levantou a cabeça para o lado dele e disse: olha, talvez tenha até apontado o dedo e disse: olha, você é um hipócrita. No sábado, não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva para beber água? Perguntou para ele. Certamente eles responderam: sim, a gente desamarra o boi, leva para beber água. Vai deixar o boi morrer de sede ou o jumento morrer de sede? Aí Jesus disse: e não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Então, irmãos, Satanás tinha amarrado aquela mulher durante 18 anos. Ela já deve ter passado da mão dos médicos da época, tomado remédio, feito, eu não sei se tinha ou era esse nome, fisioterapia, mas de alguma forma ela fez tanta coisa. E nunca lhe deu resultado. E não ia dar. E se não for a Jesus, ela ia morrer daquele jeito, torta, encurvada, porque era um demônio. Meus amigos, meus irmãos, o nome de Jesus Cristo é exatamente isso que Jesus quer dos seus filhos, de nós, de você. Acreditar no poder do seu nome, na autoridade do seu nome, exercer essa autoridade. Satanás está vencido. E essa vitória é nos dada pelo nome de Jesus Cristo. Então, você tem que repreender. Não importa, uma coisa não está certo, você desconfia. Repreende em nome de Jesus, expulsa em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes, irmãos, Satanás manda seus mensageiros, quer atrapalhar nossa vida financeira, quer atrapalhar dentro da família. Então tem que repreender em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não é fora do Evangelho, você tem que ser feito de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A autoridade é o nome de Jesus. A autoridade libertadora é o Senhor Jesus Cristo. Não é sair debaixo de um jugo, debaixo de uma idolatria, debaixo de uma superstição e entrar debaixo de outra superstição. Não. É no nome. Aí Jesus disse: Satanás trazia essa mulher presa há 18 anos. Agora ela estava sã, ela foi para sua casa. Que alegria para a sua família. Quem sabe, não é?
seus irmãos, seus parentes mais próximos, perguntou para ela o que aconteceu. Era hora de dar o testemunho: Jesus me curou, Jesus me libertou. O que você tinha? Era um demônio, era uma obra do diabo querendo destruir minha vida. Mas Jesus estava na sinagoga, e quando eu cheguei lá, ele me chamou, me abençoou, expulsou o demônio, e eu estou curada. Aleluia! Irmãos, é a obra que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para você e para mim. Ele disse: obras maiores do que essa, maior do que aquelas, vocês vão fazer. Vocês vão fazer, porque eu vou para o Pai. E desde que Jesus partiu para o céu, os apóstolos, os discípulos continuaram, e a obra continuou sendo feita até chegar os nossos dias. Nos nossos dias tem homens de Deus, mulheres de Deus, moços e moças, que creem no poder do nome de Jesus, que usa a autoridade do nome de Jesus Cristo para orar sobre as pessoas, para expulsar os demônios, para abençoar as vidas, para orar para Jesus curar os doentes. Veja bem, é o nome de Jesus. Eu estou falando de uma pessoa que venceu a morte, de uma pessoa que venceu o inferno, que venceu os demônios. Satanás, quando ouve falar do nome de Jesus Cristo por uma pessoa que acredita em Jesus, ele estremece de medo, porque ele sabe que esse nome tem poder. Aleluia! Ele sabe que na boca desse homem, dessa mulher, na tua boca, meu irmão, minha irmã, quando você pronuncia o nome de Jesus, na virtude e no poder que ele tem, confiando e acreditando, é uma bomba na cabeça do diabo, é uma bomba na cabeça de Satanás, é para destruir todo o poderio do inferno e libertar as pessoas. Aleluia, aleluia. E isso é o que Jesus espera da sua igreja, é o que Jesus espera de mim e de você. Ore pelas pessoas, não importa. A pessoa diz: eu estou doente. Ora, expulsa o mal, expulsa a doença em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, há muita gente sofrendo nos nossos dias. E o que acontece? As pessoas querem socorro. Quando a pessoa conhece o Evangelho e teve um encontro com Jesus, ele pede para Jesus Cristo. Mas quando a pessoa não conhece o Evangelho, eles estão buscando socorro em qualquer lugar. Em qualquer lugar que se diz: olha, ali tem um milagre, a pessoa vai. Feliz se encontra um homem, uma mulher, um moço, uma moça, um filho de Deus, que crê no nome de Jesus Cristo e ora. Aquela pessoa vai ter duas libertações, se não for um cristão, é claro. Vai se libertar da doença, do demônio, e vai libertar-se, sabe do que também? Do engano, da mentira e da superstição. Eu me lembro, irmãos, quando eu era criança. Então, eu sou de uma família de 7 irmãos, eu sou o mais velho. Então eu era o mais velho. Naquela época, quando uma criança ficava doente, tinha as benzedeiras. Então as mães levavam para as benzedeiras, pegavam falavam alguma coisa, e a criança estava com quebranto, como eles falam, com mal olhado e tanta coisa. E eu me lembro, eu ia lá eu ia com a minha mãe, levava meus irmãos mais novos, e às vezes funcionava, porque às vezes, irmãos, a pessoa precisa de Deus. É bom,
Às vezes a pessoa está com a mente pura, no sentido de que está fazendo uma coisa que agrada a Deus. E aí o tempo passou e eu aceitei a Jesus como meu Salvador, no mesma casa em que eu morava desde criança. Aí começamos com um trabalho dentro da minha casa, evangelizando. Aquela senhora que no passado orava, rezava, né? Fazia aquelas rezas, aquela simpatia, benzia. Quando foi um dia que nós estávamos começando o culto, que foi minha surpresa, aquela senhora chegando no culto, pedindo oração, porque tinha uma ferida na perna e estava querendo ser curada. Eu fiquei pensando, como que é maravilhoso a obra de Deus. E eu falei de Jesus. Falei de Jesus, que era diferente de dar uma folhinha para ela levar para casa, ou fazer algum sacrifício, ou fazer alguma simpatia, ou dar um paninho para ela. Não, eu falei, olha, Jesus Cristo. Oramos. Então, irmãos, é isso que Jesus espera de mim e de você. Falar dele, da sua pessoa, do poder do seu nome, da sua glória. Para Jesus não há distância. Você pode estar aí na sua cidade, no seu bairro, e orar para uma pessoa que está em outro país. O poder de Jesus Cristo alcança em resposta da oração. É o Jesus que eu acredito. É o Jesus da Bíblia. É isso que Jesus quer, que nós falamos para as pessoas a respeito dele. Porque é isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Essa mulher foi curada. Quem sabe, não é? Eu não sei, mas agora pode ser que, porventura, você está doente, está precisando de um milagre, de uma cura, de uma bênção. Eu não posso te curar, mas eu creio que eu mencionando esse nome é poderoso para penetrar. A Bíblia diz que ele opera dentro da nossa alma, na nossa vida. E eu sei que o mesmo Jesus, ele está aqui comigo agora, está aí com você e pode nos dar a vitória. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, é no teu santo nome que eu oro nesse momento. Preguei, Jesus, a tua palavra. Aleluia. Falei a respeito do poder do nome do Senhor, porque é o teu nome, Jesus, que nos garante a vitória. Jesus Cristo, amado, se tiver alguém doente que está nos ouvindo, se tiver porventura alguém perturbado, se Satanás está querendo sediar alguma pessoa, Jesus, é no poder do teu nome, em nome de Jesus, nós ordenamos que essas doenças saiam desses corpos, que toda operação diabólica maligna seja destruída agora, e que a bênção do Senhor venha sobre essas famílias, sobre essas pessoas, pelo nome eterno e glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Eu quero, algumas pessoas estão nos vendo, nos assistindo. Eu vou dar um espacinho. Se Deus quiser, Deus permitir, amanhã, às 18 horas, quero fazer a transmissão. E eu vou então citar alguns nomes para agradecer, não é? Você que está juntamente conosco, fazendo esse trabalho maravilhoso para Jesus Cristo. Então Deus abençoe a cada um de vocês, e eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. Quem se despede é seu irmão, pastor Carlos de Oliveira. Paz do Senhor.